Olá a todos. Para quem não me conhece, nessa encarnação me chamo Devanir e faço parte do grupo de expositores, né, da comunidade espírita Caminheiros do Amor, na cidade de São Paulo, né, fica na rua Arnaldo Magnicaro, 1370, no Campo Grande. E durante esses momentos aí a gente tem utilizado, né, das mídias sociais, então de alguns canais aí para poder enviar por vídeo, né, as nossas explanações do Evangelho, do Livro dos Espíritos, para que a gente continue, né, tendo essa oportunidade de estarmos próximos, né, uns dos outros, e a gente continuar aí compartilhando aquilo que entendemos, né, dos ensinamentos da doutrina dos Espíritos. Então, eu convido a todos agora a um momento, né, de recolhimento para a nossa prece, porque no nosso trabalho, né, na casa espírita, nós sempre iniciamos qualquer atividade lá com uma prece, né? Então, que nós possamos, nesse momento, vibrar por todos os irmãos, né, com muita paz, com muita harmonia, para que os lares se sustentem, né, no amor do Cristo, que as pessoas que estão aí com as missões de encararem de frente, né, esse momento delicado da questão da saúde da humanidade, então que eles possam ser amparados, né, por todos nós com as nossas vibrações. Então que a gente consiga trazer para dentro dos nossos lares muita paz, muita harmonia, que a gente consiga nos amparar uns aos outros. Então que Deus, na sua infinita bondade, possa então confortar e acalentar os corações. Então que a prece que Jesus nos ensinou possa nesse momento fazer com que a gente reflita em cada uma das suas palavras, né? Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. E livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Bom, na nossa programação, né, dessa semana, nós vamos iniciar o capítulo 10 do Livro dos Espíritos, livro terceiro, né, e vamos iniciar a Lei de Liberdade. E hoje nós vamos falar um pouquinho daquilo que entendemos sobre as questões da 825 a 827. Né? Então, nesses questionamentos, Kardec procura entender, né, da espiritualidade esse conceito liberdade, né, que a gente confunde muito, né, quando nos diz que nós temos liberdade, que tudo nós podemos, e às vezes nós acabamos por invadir o espaço do nosso irmão. Então, nessas perguntas, né, a partir da 825, Kardec então procura esclarecer para a gente um pouquinho mais detalhado, né, essa questão de até onde vai a nossa liberdade. Né? Bom, então para nós iniciarmos, a questão 825, Kardec pergunta assim para a espiritualidade. Há posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar de uma liberdade absoluta? Né? E eles respondem então a Kardec: não, porque vós todos necessitais uns dos outros, os pequenos como os grandes. Né? Então, qual era o objetivo dessa pergunta de Kardec? Né? Ele perguntou se nessa condição que nós vivemos hoje da encarnação, se sejamos nós poderosos, né, ou totalmente dependentes, se nós poderíamos então dizer, né, que teríamos aí plena liberdade. Então a espiritualidade esclarece, né, para Kardec que todos nós somos interdependentes.
Então, quando nós vivemos numa sociedade, né, todos nós dependemos uns dos outros. E nesse momento, mais do que nunca, nós estamos percebendo isso, né? Nós precisamos de pessoas que nos tragam alimentos, né? Nós precisamos das pessoas que plantam, nós precisamos das pessoas que colhem, nós precisamos das pessoas que nos orientam com relação à saúde, né? Nós precisamos de pessoas, amigos, que possam fazer coisas por nós que nós não conseguimos neste momento fazer. Então nós vamos entender agora mais do que nunca que a sociedade como um todo foi criada para ajudarem uns aos outros, né? Então, se nós olharmos, o forte, né, ele tem como uma das suas missões ajudar ao mais fraco, né? O sábio, né, tem como uma das suas missões tentar levar conhecimento, né, àqueles que não têm, né, aos que são ignorantes, no sentido de não saber, né? Então, ao rico, né, ou aquele que tem recursos, poder ajudar aqueles que não têm. Então nós vamos vendo que na sociedade em que vivemos, todos nós vamos estar sempre dependendo uns dos outros. Não há como, no mundo atual, né, dizermos que estamos lá totalmente livres com relação a não dependermos de algo ou de alguém, né? Então é isso que Kardec busca saber da espiritualidade. Então eles sabiamente respondem a Kardec, né, que não há possibilidade na sociedade atual, né, de nós dizermos que somos totalmente independentes quando vivemos aí nas grandes comunidades. Isso. Na questão 826, Kardec vai perguntar então para a espiritualidade, né, qual seria a condição então que o homem pudesse gozar de liberdade absoluta, né, ou seja, não ser dependente de nenhuma condição, de nenhuma espécie, né? E eles respondem então para Kardec, né, a do eremita no deserto, né? Então, o eremita é aquela pessoa que decide se isolar, né, de toda a humanidade e viver reclusa em algum ambiente distante da sociedade, né? Que isso nos dias de hoje a gente já não conhece, pelo menos assim, pessoas que vivam nessa condição, né? E a gente vai falar um pouquinho mais, né, que ele diz aqui, desde que haja dois homens juntos, homens no sentido de humanidade, né, de pessoas, diz que haja duas pessoas juntas, há direitos a respeitar, né, e não terão eles, portanto, liberdade absoluta, né? Então, essa condição né, de viver como um eremita, né, precisa ver em que situação também, às vezes, né, isso. Porque às vezes a pessoa se isola, né, quer se isolar no meio das matas, no deserto, tudo mais. De tempo em tempo ela vai procurar um povoado para ir lá buscar algum mantimento, roupa, né, alguma coisa necessária para a sua sobrevivência ou para a sua segurança, né? Então, esse não vive totalmente isolado da sociedade, né? Então, mais uma vez, a gente vai refletindo, né, que nós temos essa condição da vida interdependente, não é? Então, Deus, desde o primeiro momento em que nos criou, né, Ele nos criou para vivermos assim, em sociedade. Então, tanto que para nós existirmos, a gente depende de alguém, né? Então, é necessário que haja um espírito, né, reencarnado num corpo de mulher, que dê a possibilidade de uma gestação, né, de um corpo físico para um espírito que vá retornar, né, para a sua encarnação, com a sua missão, suas provas, né? Então,
sempre vai precisar de alguém, né? Não tem como simplesmente no toque da varinha mágica alguém surgir, não é? Então a própria natureza ela foi desenhada por Deus para que todo o processo, né, de transformação das coisas fosse de modo interdependente. Então nós temos cadeias, né, de dependência entre as espécies e cadeia de dependência entre os seres das próprias espécies, né? Então não há como a gente simplesmente dizer que somos livres de tudo, né? E a questão 827, então, é bem importante, né, dentro desse contexto, que aí Kardec então vai perguntar para a espiritualidade, né? Se essa obrigação, então, de respeitar, né, os direitos alheios tira, né, da pessoa o direito de se pertencer a si mesmo, né? E aí eles respondem, absolutamente, né? Pois esse é um direito que lhe vem da natureza, né? O que é essa pergunta, né? Ou seja, Kardec então pergunta, questiona a espiritualidade, e assim, se eu estou dentro de um sistema, né, em que há limites para todas as coisas, então eu não tenho direito, né, de ser eu, né, eu não tenho direito de pensar na minha vida, de planejar, de fazer alguma coisa, né? Então a espiritualidade responde que não, de forma alguma, né? Que o espírito tem esse direito. E como ele diz que está na natureza, se nós entendermos, né, é o livre-arbítrio. Deus, quando nos criou, né, ele nos deu a condição do livre-arbítrio, ou seja, a condição de decidir, a liberdade de decidir em que caminho nós vamos trilhar, né? Então, se abre um leque de opções na nossa frente e nós é que ficamos com a responsabilidade. Então, se Kardec, diante desse questionamento, né, recebe como resposta já aquilo que já foram trazidas em outras questões, né, do livre-arbítrio. Então, gente, nós precisamos entender que liberdade absoluta, liberdade plena, né, só Deus o tem, né, porque Deus está acima de tudo, é o Criador, ele pode fazer, né, o que bem entende, né, até porque a sua consciência, como nós aprendemos com a espiritualidade, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, né, ele tem plena consciência de tudo que é necessário, né, tudo que se deve fazer. Nós ainda não aprendemos isso. Então, nós aprendemos com a espiritualidade que podemos tudo, porém nem tudo nos convém. É importante para o espírito compreender que a sua liberdade vai até onde começa a do seu irmão. Há um dever, né, junto com esse direito de decidir, né? Então nós não podemos agora, né, sair por aí, por exemplo, e achar que nós não devemos respeitar nenhuma lei, né? Que a gente sai por aí, não respeite as leis civis, não respeite uma lei de trânsito, né? Não respeite uma lei penal, né? Nós não podemos nos achar no direito de não respeitarmos isso, porque nos julgamos ser detentores de liberdade plena. Então nós não temos, né, essa liberdade total porque nós não sabemos usar. Nós não aprendemos ainda a usar essa condição, não é? Hoje, as leis que existem, que são muitas na lei humana, é porque nós não aprendemos ainda, né? Porque se nós observarmos o ensinamento do Cristo, né, quando ele nos diz que todas as leis estavam resumidas em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, ele nos dá ali um guia de uso da nossa liberdade, né?
dizendo que nós não deveríamos fazer ao outro aquilo que nós não gostaríamos que fosse feito a nós, nos colocando então como o principal, né, detentor da condição do limite, da compreensão do limite, vamos dizer assim, não é? Porque ele coloca em nós a responsabilidade de refletirmos diante do direito do livre-arbítrio com aquilo que podemos fazer. Então nós não podemos simplesmente sair por aí, tomar posse de todas as coisas que não nos pertencem, que não fomos nós que conquistamos, né? Então nós não podemos sair por aí exigindo de todas as pessoas que elas façam para a gente tudo o que a gente quer, que elas tragam para a gente tudo o que a gente precisa, sem que a gente não tenha feito, né, nenhum esforço para a obtenção de meios, né, de ser ali, vamos dizer assim, um merecedor daquela condição. Nós temos que observar que a nossa liberdade ela tem um limite, sim, não é? Nós não podemos pensar aí que tudo o que está à nossa disposição deve ser feito. Nós não podemos chocar os nossos irmãos com atos insanos, né? Nós não podemos tirar a vida do nosso semelhante, nós não podemos, né, furtar dos outros aquilo que lhes pertence, nós não devemos, né, brincar com o sentimento das pessoas, nós não devemos usar, né, as outras pessoas para poder adquirirmos aquilo que queremos. Nós não podemos escravizar as pessoas, né, fazendo com que elas sejam obrigadas a atender os nossos desejos e também estarem à disposição e trabalharem por nós sem que haja a merecida recompensa, né? Então nós não podemos agredir aos outros, nós não podemos sair por aí batendo nas pessoas, né? Porque simplesmente nos dá vontade e aí nós vamos usar da violência para com os nossos irmãos. Então, aqueles que hoje, né, têm a condição da força, não podem, né, agredir aos mais fracos, né? Eles não podem oprimir os mais fracos, né? Então, aquele que tem a riqueza, ele não pode impedir as outras pessoas de também adquiri-la, nem pode usar a sua riqueza, né, como meio de prejudicar o outro, porque Deus deu ao forte essa condição para que ele pudesse ajudar no mais fraco. Concedeu a riqueza como provação para alguns, para que eles pudessem proporcionar àqueles que pouco têm o meio de subsistência, de pelo menos conseguir adquirir, né, o necessário para a sua sobrevivência. Então a espiritualidade nos esclarece que a gente não tem hoje esse limite da nossa liberdade na nossa concepção muito bem definido, né? Porque no ensinamento de Jesus ele está bem definido, na lei divina ele também está bem definido, né? A liberdade nas leis naturais, nas leis divinas, ela tem tudo muito bem claro. Então o nosso limite vai, né, aonde começa o direito do outro. Então toda essa oportunidade que Deus nos deu de decidir por tudo aquilo que queiramos fazer, vem acompanhado da responsabilidade das consequências daquilo que escolhemos. Então é importante que a gente entenda isso, né?
Porque às vezes nós fazemos um mau julgamento e achamos que todos, né, têm a obrigação de aceitar aquilo que eu quero fazer, não me importando se isso vai ferir outras pessoas, vai ferir sentimentos, né, se vai ferir direitos. Nós às vezes escolhemos fazer coisas, né, com as pessoas que estão à nossa volta que prejudicam, né, essa condição que tem ficado muito em evidência, né, o bullying. Né, o bullying é que é você expor alguma pessoa a uma situação constrangedora, né, e fazer com que isso seja um processo de opressão. Então nós não devemos fazer isso, né? Nós não devemos fazer, colocar uma pessoa em situação de constrangimento. Então nós não devemos, né, ferir o sentimento das outras pessoas com promessas, né, vãs, promessas que não serão cumpridas, né? Então prometer, né, a uma companheira, a um companheiro, né, um sentimento puro, né, um sentimento de comprometimento, de amor, de carinho, sendo que isso é só, né, um momento, um compromisso vago no momento de conquista. Né? Então não pode ser dessa forma. As coisas não podem ser deste jeito. Então nós precisamos entender que nós estamos numa sociedade em que todas as pessoas, elas dependem uma das outras. Todos nós vamos sempre, enquanto estivermos nessa condição da encarnação, depender, né? Então a gente já aprendeu. Existem várias pessoas aí tomadas pelo seu orgulho, pelo seu egoísmo, né? Às vezes porque possuem muito recurso, falam, eu não dependo de ninguém. Depende sim, com certeza depende, né? Dependeu da sua mãe para poder nascer, do seu pai, não é? E depende das pessoas que plantam os alimentos, depende das pessoas que confeccionam as roupas, os calçados, os carros de luxo que ela adquire, né? Daqueles que construíram o palacete onde ela mora, né? Então depende daqueles que vão cuidar da sua saúde quando ela adoecer, depende dos hospitais, dos profissionais que lá estão, depende da pessoa que serve ali uma refeição num restaurante de luxo que ele frequente, depende da pessoa que cozinha o alimento que ele ingere, não é? Então a gente vai aprendendo isso na nossa caminhada. Nós não estamos aqui neste mundo para vivermos isolados uns dos outros. E também, em vivendo em comunidade, nós não estamos aqui para fazer tudo o que queremos, mas nós estamos aqui para fazer aquilo que é necessário. Então nós devemos seguir os ensinamentos de Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a nós mesmos, e fazermos ao outro, fazermos ao nosso irmão aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós, né? Então que Deus abençoe a todos e que esses ensinamentos, esse aprendizado, né, que tanto fizeram sentido na minha vida, que possa também neste momento ajudar a todos que nos assistem, né? Que possamos refletir sobre esse nosso compromisso com os nossos irmãos, né? E que a gente não se prenda muitas vezes àquela condição, aquele pensamento, né, de que, mas todo mundo faz, né?
mas um irmão já nos trouxe isso, né? O certo é certo, mesmo que ninguém faça. E o errado é errado, mesmo que todo mundo faça. Então a gente precisa ter essa consciência, né? Então que o Pai de infinita misericórdia abençoe a todos, né? Que nós possamos aí nos mantermos firmes, fortalecidos nesta caminhada e que a gente possa ajudar com muito amor, com muito carinho a todos, que a gente possa se cuidar, que a gente possa cuidar de todos os nossos irmãos que estão em dificuldades, que a gente possa se colocar a serviço da divindade para trabalhar nesse momento em que a humanidade precisa tanto de corações bondosos, que a gente possa, né, ter carinho por todos aqueles que estão à nossa volta, um ente querido, um vizinho, um conhecido que esteja nesse momento passando por dificuldade. É isso que Deus espera, que a gente faça ao outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Então, se nós quisermos saber o limite da nossa liberdade, tomemos então esse exemplo que nos deu Jesus. Quando formos fazer alguma coisa, que possamos olhar, se fôssemos nós recebendo, como seria a minha ação, como seria a minha resposta ao que eu estou querendo fazer agora, né? Então, que Deus ilumine a todos, que fortaleçam a todos neste momento e que levem aos seus lares muita paz, muita harmonia e muita bênção a todos. Fiquem com Deus e que tenham todos muita calma, muita fé, que nós atravessaremos este momento como já atravessamos tantos outros difíceis, não só nesta encarnação, como nas outras que tivemos oportunidade. Que Deus abençoe.